الله الذي ابتدع بحمد نفسه قبل أن يحمده حامد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرة نور وقلبي أرشدا. إخواني وأحبابي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. E hoje a gente vai falar no assunto que infelizmente está mal compreendido hoje na comunidade muçulmana, que é o tasawuf, que alguns consideram que é uma coisa que veio fora do Islã, ou alguns acham que é uma coisa a parte do Islã. Mas o tasawuf, se vocês me permitirem dizer, que é a alma mesmo do Islã. Porque sem tasawuf não há din. Sem tasawuf não há din. E isso, todos os profetas que Allah subhanahu wa ta'ala enviou do Adão até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que é o derradeiro profeta, todos eram sufi. Mas a palavra não existia. O profeta, quando recebeu a mensagem, ele transmitiu, praticou. Os sahabas, as pessoas que estavam em torno dele, viram. Aí depois a mensagem foi alcançando os outros povos, que seja povos da Pérsia, ou da África, ou da Ásia Central. Mas já que está crescendo, os sábios pensaram para dividir o conhecimento, porque o Al-Qur'an é um só. Não foi separado, isso é Tawhid, isso aquilo. Mas sábios, pela metodologia de ensinamento, de transmissão da mensagem, foram dividindo essa mensagem profética, que é a mensagem também de outros profetas que antecederam o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de que o profeta fala, nos ensina a religião, se chama Ilm Tawhid. Porque o profeta chamou para nós voltemos para Allah subhanahu wa ta'ala ter um conceito que é claro da divindade. Fizemos aqui alguns khutbah sobre como a gente vai entender a divindade. Inshallah, a gente vai voltar nessa temática para que se torne mais claro ainda. E tudo que é ligado às práticas culturais, digamos assim, que é a muamalat da sociedade, relações humanas, isso chama de fiqh. E tudo que permite você melhorar tudo isso, os sábios chamarão isso de tasawuf. E isso também, o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que Umar ibn al-Khattab relatou, num dia o profeta estava no meio dos sahabas conversando e chegou uma pessoa, e essa pessoa, Jibril, na realidade, que se caracterizou como sendo humana, e aí ensinando os sahabas na frente o que diz Islam, na frente dos sahabas. Esse hadith ele é assim: An Umar radiyallahu anhu قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليوم استلى علينا رجل شديد البياض الثياب شديد السواد الشعر لا يرى عليه آثر السفر ولا يعرفوه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبيه إلى ركبيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال صدقت. فعجبنا له ويسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الآخر ونؤمن بالقدر
وتؤمن بالقدر خيره وشره وقال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Então esse hadith ele define, na realidade o Islã resume isso. Ele fala, teve um dia, chegou uma pessoa que na realidade Jibril se personificou como sendo uma pessoa com as roupas limpas, brancas, não tinha traços de alguém que chegou da viagem e chegou diretamente ao profeta e sentou na frente do profeta, colocou os joelhos dele contra o joelho do profeta sallallahu alaihi wasallam e com cabelos bem escuros. Ele fala o seguinte, o profeta sallallahu alaihi wasallam: Ya Muhammad, akhbirni anil Islam, me informa o que é Islam. E o profeta fala o seguinte: Al-Islam é você testemunha, você reconhece, um ser humano, que Allah te criou, que Ele é o único, e é o único que merece ser adorado é Allah subhanahu wa ta'ala, que tem o direito de ter, vamos dizer, o conceito de divindade, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna Muhammadan Rasulullah, e como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é o mensageiro, o derradeiro mensageiro. O Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, e também você faz as orações que Allah subhanahu wa ta'ala obrigou que a gente fizesse essas orações, que são 5 orações, e também dar o zakat e fazer o mês do Ramadã, cumprir o mês do Ramadã e fazer o Hajj quando você tem as condições de fazer o Hajj. E logo a pessoa fala sadaqta, você falou a verdade. E aí o Omar fala o seguinte, nós ficamos espantados, uma pessoa que veio para aprender, mas também ele confirmou para nós que o Islã é isso. Ele continuou dizendo o seguinte: فقال فأخبرني عن الإيمان, me informa o que é Iman. Ele fala: Iman an tu'minu billah, você acredita em Allah subhanahu wa ta'ala, e você acredita também nos anjos, que são criaturas que Allah subhanahu wa ta'ala criou, wa kutubihi, os livros que foram revelados aos mensageiros, e wa rusulihi, e todos os profetas sem exceção. Wal yawm al-akhir, é no dia do julgamento final. Vou traduzir isso assim: wa tu'minu bil qadri khairihi wa sharrihi, e acreditar também o predestino, que seja algo mal acontecer com vocês ou algo bom. Então você tem que acreditar nessa forma. E continuou falando assim: sadaqta, você falou a verdade. Ele continuou perguntando: fa akhbirni anil ihsan, agora o que me define, me fala o que é ihsan. Ihsan an ta'budu Allah an ta'budu ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innaka yarahu, e você adorar Allah subhanahu wa ta'ala como se você estivesse vendo, mesmo se você não está vendo Allah subhanahu wa ta'ala, saiba que ele está te vendo. Então isso ele resume o conceito islâmico, que seja tawhid, fiqh wa tasawuf. E aí o Islã foi crescendo, os sábios também foram definindo, se melhorando e entendendo o Islã. Mas infelizmente hoje pessoas acham que o sufismo é uma coisa alheia ao Islã, ou uma coisa, vamos dizer, o lado espiritual do Islã. Na realidade, o fato de acreditar em Allah subhanahu wa ta'ala, a espiritualidade, ele começa ali. O fato de praticar o fiqh também é uma forma de espiritualidade, e o tasawuf veio só para melhorar. Então vamos ver como o Khadim Rasul, que é um grande sábio também da África, da forma que ele definiu o sufi, de uma forma simples, que permite a gente entender isso. No livro que chama Masalikul Jinan, o caminho para o paraíso, ele fala: hamdan liman qaddamanna bi tawhid wal fiqh wa tasawuf al majid, musalliyan ala allazi atana al iman wal islam wal ihsan, sayyidina Muhammadin wa ali wa sahbihi fil ahali wal mahali. Hamdan, está agradecendo a Allah subhanahu wa ta'ala, estou sendo grato a Allah subhanahu wa ta'ala, que nos agraciou pelo tawhid, porque o mais fundamental que nós precisamos estudar, que se torne claro para nossa cabeça, é o tawhid, porque é fundamento, alicerce. Se o tawhid não está claro, todo o edifício islâmico não se torna claro, não se forma sólido. O tawhid é o fundamento. Então precisamos sempre voltar nesse assunto, o que
o Tawhid. Então, Allah subhanahu wa ta'ala nos criou, mas também nos agraciou pelo Tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala nos concedeu a razão que nos permite enxergar o mundo, a partir do mundo, perceber que Allah subhanahu wa ta'ala existe. Porque sempre nos lembram no Alquran: wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Está na face da terra sinais para vocês, aqueles que querem realmente refletir, entender a minha existência. Mas nem precisa ir longe. Cada um deve se olhar a si mesmo da forma que ele foi criado. Então, ao mesmo tempo, Allah subhanahu wa ta'ala nos concedeu o fiqh que nos permite também praticar, estar em movimento para chegar a Allah subhanahu wa ta'ala. O tasawuf majid, e o tasawuf que veio para se tornar belo, bonito. Que a paz esteja sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que nos trouxe o iman, porque o tawhid, ilmu tawhid, a ciência do tawhid, ele explica o iman, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam trouxe, está no Alquran, está nos hadiths, e os sábios depois destrincharam isso. Mas ao mesmo tempo nos trouxe Islam, como Idris costuma falar, que é um movimento constante, retorno para Allah subhanahu wa ta'ala, o ihsan, que é embelezamento, fazer o bem. E aí ele continua o seguinte, fala o seguinte: وانتبهوا في أن دين الله أقسامه جيم بلا استباه أولها الإيمان والإسلام بعدهما الإحسان لا تنام فأول يصح بالتوحيد وثاني بالتفحق الحميد وصحة الثالث بالتصوف فالجمع واجب بلا توقف كأنما التوحيد ذا الحال روح لدين الله ذي الجلال وجسمه الإسلام والإحسان لباسه الذي يزدان به. وانتبه, ele fala o seguinte, porque ele está aconselhando os muçulmanos, aquele que quer chegar a Allah subhanahu wa ta'ala, de você despertar, porque Allah subhanahu wa ta'ala te concedeu algo que é fantástico, que é a razão que nos diferencia dos animais. Que os animais, eles não têm razão, mas temos razão. Quando perdemos a razão, nós tornamos também igual aos animais. في أن دين الله o dina de Allah subhanahu wa ta'ala أقسامه جيم, ele é dividido por 3 partes, بلا اشتباه, sem dúvida. أولها, o primeiro é iman, e segundo tawhid. Depois do iman e tawhid, al-ihsan, la tanamu, não fica adormecido. أولها, o primeiro, ele é conhecido através da ciência que a gente chama de tawhid, que é ciência tawhid. O thani, o segundo, bitafahuqin hamid, pelo fiqh que é agraciado. O sihhatu thalisu bitasawufin, e o terceiro, que é ihsan, a gente vai aprender isso através da ciência que chama tasawuf. Faljamu wajibun bila tafahuqin, e juntar todos é uma obrigação para qualquer muçulmano. Infelizmente hoje tem bastante muçulmano criticando não, tasawuf, isso porque na realidade dentro de qualquer prática humana vai inserir coisas que são contrárias àquela coisa. Por isso que as pessoas costumam dizer que Islam não é tasawuf, mas não é isso. O fato das pessoas fizerem alguma coisa que é contrário, na visão deles, aliás, contrário ao Islam, isso não faz que o tasawuf se torne algo ilícito. Então, qualquer pessoa que fala que tasawuf não é Islam é porque ele não entendeu o Islam, então não está praticando o Islam como deveria entender. E continuando dizendo o seguinte: كأنما التوحيد ذي الحال, quanto a tawhid, ruhu li dinillah, é a alma da dinullah, é a alma, porque a pessoa não pode ser muçulmana sem ter o tawhid. Que se a pessoa se torne muçulmano sem entender o tawhid, sem ter o tawhid, ainda não tem a alma, tem só o corpo. O jismuhu, e o corpo é o Islam. Então a alma é o iman, e o corpo que nos permite vê-lo é o Islam. O ihsanu libasuhu alladhi yazdanu bi, é o que te torna, quando as pessoas te veem que você é belo, ou quando vem o Islam, vê que o Islam é bonito, é o ihsan, que é a roupa. Então isso
nos permite entender que o Islã, o Tasawwuf, os muçulmanos não foram em nenhuma civilização para buscar isso. É dentro do Islã que veio nas mensagens dos profetas, que todos os profetas praticaram o Tasawwuf, sem sombra de dúvida. Por isso que o Imam Malik, aqui ele resumiu a fala do Imam Malik, que é fundadora da escola Malikita. Ele fala o seguinte: Man tasawwafa walam yatafaqaha faqad tazandaqa wa man tafaqaha walam yatasawwafa faqad tafassaqa wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. O que significa? Qualquer pessoa que pratica e que fala que eu sou sufi sem estudar o fiqh, sem praticar o fiqh, ele se tornou herético. Então isso deve ser claro na nossa cabeça. Qualquer pessoa que fala que eu sou sufi sem levar em consideração o fiqh, que te ensina como fazer orações, que te ensina como fazer o jejum, que te ensina como fazer a limpeza, que te ensina como fazer o zakat, que te ensina como fazer a peregrinação, você é herético. Mas ele falou: qualquer pessoa que estuda o fiqh ou que pratica o fiqh sem praticar o tasawwuf é um perverso. Sim, perverso. Ainda não é mais muçulmano completo. Imam Malik, o primeiro século do Islã, um grande sábio, que hoje tem milhões ou milhares de pessoas que praticam a sua escola. Então isso se torna claro de que o sufi, ele é dentro do Islã, e todos os profetas praticaram da forma que eles deveriam praticar. أقول هذا أستغفر الله ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله والصلاة والسلام من لا نبي بعد. Então o Khadim Rasul, ele continua nesse livro dele, chama Masalikul Jinan, definindo, porque no primeiro momento ele definiu a palavra, porque a palavra tem 1000 definições, mas ele fez um resumo que é fantástico, que nos permite entender o sufismo. Fala o seguinte: والحاصل الصوفي عالم عامل بعلمه حقيقة ولم يمل فصار صوفيا صافيا من الأقدار ممتلئ القلب من الأفكار منقطعا لربه من البشر مسويا دينار عين بالمدر كالأرض يرمى فوقها كل حبيق ولا تري من بطنها إلا مليح يطاوع الكريم واللئيم والبر والعاصي وتستدم وكالسحاب وكقطر الماء في الظل وسقي بلا اشتناء ومن يكون كذا فهو صوف أو لا فذو دعوة على المعروف. Ele fala o seguinte, resumindo: o sufi é um alim, porque o Islã é uma religião que precisa ser aprendido, e Islã também se aprende pela comunicação, sentado. O livro é só um meio para depois complementar, mas o Islã se aprende boca a boca, e dessa forma que o profeta ensinou os sahabas, e dessa forma que os sahabas ensinaram aqueles que vieram depois dele, assim por diante. E depois eles entenderam que precisa copiar o conhecimento para que não se perdesse. Então, isso que trouxe o livro, mas era boca a boca. Então, alimun, ele é um sábio, amilun, mas que pratica o conhecimento que ele aprendeu, bi'ilmihi haqiqatan, e sem nenhum desvio. Tudo que ele aprendeu, o que é imã, ele vai pôr em prática, vai amarrar no coração. As orações vai respeitar a risca, a pregnação, assim vai. Ele vai praticar sem nenhum transgressão. Façara, dessa forma ele vai se tornar uma pessoa pura de qualquer defeito, e o coração cheio de pensamentos justos, porque o Tasawwuf veio para te ajudar você a ter pensamentos. Tudo que é pensamento ruim você tira da sua cabeça e pensa só coisas boas que te leva a Allah subhanahu wa ta'ala. Mas também ele vai ser uma pessoa que se destaca no mundo das pessoas, porque viver na sociedade é uma coisa que não é fácil, né? Eu acho que o Islã ele ajuda nesse aspecto, para você saber como você vai se relacionar com as pessoas, e às vezes esquecer as maldades das pessoas, porque ser humano é cheio de maldade.
Então, munqati'an li rabbihi min al-bashar. Ele vai se afastar das pessoas, alguns momentos, voltado para Allah subhanahu wa ta'ala. Musawiyan dinar aini bil madri. Aí isso é importante. E aí ele vai considerar o mesmo peso, a mesma qualidade, o ouro com o torrão da terra. Ou se quiser, no dia que a pessoa considera que o ouro e a terra têm a mesma qualidade, aí você tornou sufi. Porque você está mostrando que isso não é importante para você. É um meio, esse ouro que te permite viver para você poder chegar a Allah subhanahu wa ta'ala. Mas sempre, nunca vai ser um fim para você. Porque teu fim é chegar a Allah subhanahu wa ta'ala. Então isso é muito importante. Musawiyan dinar al-ayn bil madri. No dia que a pessoa considerar o ouro e a terra tem a mesma qualidade, e aí você tornou sufi. Ele vai parecer kal ardi yurma fawqaha. Ele vai ser igual à terra, a face da terra. Porque a terra, fawqaha kulla habir. A terra a gente joga qualquer tipo de sujeira. Wala turi min batniha illa malih. Ele sempre nos devolve coisas boas. Então o sufi é assim. Você vai ser igual à terra. Pessoas vão pisotear. Pessoas vão jogar qualquer tipo de química, de sujeiros, mas basta chover, você vê a terra brota novamente. Ele continua falando o seguinte: yata'uha al-karim wal-la'im wal-barr wal-'asi was-tadim. Pessoas, que seja pessoa boa, que seja pessoa também ruim, vão tentar manchar sua reputação, mas você vai ser firme, não vai responder a eles. Wa kasahaba qal-qatr al-ma'i. E aí você vai ser como se fossem nuvens também. Você vai ser comparado às nuvens que vai derramar sua água sem discriminação. Você vai ser, não significa que a pessoa fez mal a você que você vai se tornar inimigo para sempre. Da mesma forma, a pessoa que fez mal para você, você pode até perdoar. Al-Quran ele fala isso, perdoa, mas não somente perdoa, mas esquece. Qualquer coisa mal que alguém te fez, esqueça. E aí ele vai se tornar como se fosse nuvens e também água, ok? Que cai em todos os lugares sem discriminação. Porque a água, a chuva quando cai, não vai pensar aqui é zona sul, aqui é zona norte, aqui é isso, assim. Então ele derrama, sem distinção. Então o sufi ele é assim. Tanto a pessoa que é inimigo dele, quanto a pessoa que é mais próxima a ele, fazendo bem, vai tratar igual, sem discriminação. Mas ele terminou falando o seguinte: وَمَنْ يَكُنْ كَذَا فَهُوَ صُوفٍ. Quem tem essa atitude, ele é sufi. Mas quem não tiver essa atitude e fala que ele é sufi, saibam que ele é impostor. Então várias pessoas estão saindo hoje em dia, falando que estão praticando o sufismo, isolando, fazendo que não é sufismo. É um comportamento primeiro, dentro da sociedade, você caminhando dentro da dificuldade de relações humanas, mas ao mesmo tempo praticando. Isso é que os profetas fizeram. Os profetas não se isolaram. Sim, se isolaram em alguns momentos para se recolher e pensar na vida, pensar na sua mensagem. Mas saíram andando nos mercados, viajando e olhando. E às vezes tendo simplicidade e ter o zuhd. Então isso que é o sufi. Não é só a imagem que as pessoas têm do sufi. Não, hoje somos o ramo espiritual do Islã, então a gente vai se isolar, em algum momento a gente se encontra para fazer e aí somos sufi. Não, sufi não é por aí. Evidentemente, muitas pessoas que se consideram sufi, na realidade não são, são aprendizes para sufi. Acho que é o termo mais exato para dizer. Sufi é que você chega no patamar do profeta e imitando o profeta, amando o profeta e os profetas. Então era só, resumindo, porque trouxe bastante coisa, mas resumindo a nossa khutbah de hoje, inshallah, nas próximas oportunidades a gente vai estender mais. هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.